Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa e é com muito prazer que eu recebo aqui a prefeita Raquel Kine, não é? Prefeita sempre muito bem-humorada, estava batendo papo com ela aqui antes do início da nossa entrevista e conhecendo um pouquinho o histórico profissional, né? Que trajetória bonita. Tudo bem, Raquel? Tudo, e você, Pedro? Bem, prazer graças a estar Deus. Bem, graças a Deus. Olha, a Raquel, uma das coisas que eu estava comentando, né, e já era minha impressão mesmo, né? Ela foi pioneira em várias áreas, né? Foi a primeira secretária de obras da cidade de Praia Grande, evidentemente a primeira mulher a assumir, né, o cargo máximo do município, que é de prefeita. Quando fez faculdade também de engenharia, quase não tinha mulher, né, Raquel? 4. Eram 4, você e mais 3, né? No meio de quantos homens? 50? 30. 30. Não, os que terminaram, né? Eram 60. É, começa 60, alguns vão ficando pelo caminho, né? Mas a Raquel nunca levantou de verdade assim, essa coisa de, olha, mulher, não sei o que é. Vamos lá, vamos fazer e pronto, né, Raquel? Eu acho que eu sou meio homem, assim, né? Tem um pensamento mais voltado para essa coisa da... não é, eu acho que eu não tive tempo para isso. Eu tive que correr atrás para fazer a faculdade, trabalhar, né? Eu sempre dei muita sorte para trabalhar. Arrumar um emprego, arrumar um estágio, depois montar o escritório. E assim, peguei acho que uma fase ruim para arrumar um emprego, mas eu fui atrás de fazer qualquer coisa para pagar a conta, né? A Raquel não nasceu em Praia Grande, a Raquel nasceu em São Paulo. E ela veio para cá com 11 anos de idade aproximadamente, né? E aí numa Praia Grande que absolutamente não se compara com a Praia Grande que a gente conhece hoje, né? E aí a Raquel estava me contando, né? Eu gosto muito de contar um pouquinho desses bastidores, que as pessoas veem o prefeito, acham que a pessoa nasceu prefeita ali, né? E não conhecem bem a trajetória. Aí eu queria passar rapidamente. Você começou a tua vida profissional, né? Tua vida como cidadã útil do país, numa loja de roupa. É, uma lojinha desse tamanho, assim, ó. Porque eu era boa de matemática. E aí a condição para o emprego era essa, ser boa de matemática para saber dar o troco. E não podia ficar sentado, tinha que ficar em pé o dia inteiro. Não tinha moleza, né? Não. Então. Ali na Costa Silva, né, que você falou? E aí você ficava assim, plantada, né, assim, porque o movimento também não existia, né, porque era muito pouca gente, mas na temporada, né. Tinha essa lojinha e o restaurante Caiçara, praticamente, só na época, né, porque o era Caiçara... ali o Décio, né, onde é o Pepitas hoje, Sim, era ali encostado, Pepitas, né. ali pertinho, né. Mas foi muito pouco tempo. Aí depois dali foi trabalhar com o Dalacqua, né? Fui trabalhar num consultório odontológico, como instrumentadora para aprender a mexer com instrumentação. Chegou a passar perto de se apaixonar pela área da saúde? Não? Não. Seu negócio era número mesmo, Não foi minha né? praia. Mas eu era muito nova, né? 12 anos, era muito pequena. E aí também fui sem querer para uma construtora, que eu sabia bater a máquina, né? Datilografia, porque meu... Datilografia na nossa época, para os mais jovens que estão assistindo o programa, era algo, assim, condição sine qua non para você entrar em qualquer emprego, né, Raquel? ASDFG. Fazer esse treinamento, né? E aí, Raquel, nesse escritório da construtora, Delta Pi? Era Delta Pi, Arnaldo Pardal e Orlando Pardal. Então, ali você está me contando uma história muito legal, né? Do Pardal, não sei se o Arnaldo ou o Orlando, que te deu uma baita força para você entrar na faculdade, porque a situação não era... Na verdade, quando eu passei no vestibular, era período integral, não tinha. Foi logo no começo do Santa, né? Santa Cecília, sim. E era período integral, não dava para trabalhar. Então ele me mandou embora para eu receber fundos de garantia, né? Pagou minha matrícula, pagou minha primeira mensalidade, me deu uma régua T, me deu um livro de concreto. Queria mesmo que você ingressasse na sua carreira. E aí, todas as vezes que eu saía mais cedo, eu passava lá na construtora, era ali no prédio da Prodep, subia, sentava ali, tinha um PBX, né? E aí tocava o telefone, eu atendia, passava a ligação, você tá aí. Então sempre foi uma relação muito de família, né? E ele te visitou recentemente, você falou, né? E aí em 2011, quando eu assumi a Secretaria de Urbanismo, um dia falou, olha, tem um senhor, chama Pardal, aí querendo falar com você. Eu falei, pode entrar, né? Pode... Não sabia qual dele. Qual dele? Eu não sabia, aí era o Arnaldo. Que era o presidente da empresa. Aí ele foi lá, ele com o neto, né?
Falou, estou feliz de você estar aqui, né? Vim te dar um abraço. Eu falei, você precisa de alguma coisa? Não, eu só vim dar um abraço, uma delícia, que né? é coisa rara, né? Alguém visitar o prefeito ou prefeita e ir lá só para dar um abraço, né? A gente falou um pouquinho, né, da trajetória dela na área a privada e agora, né, todo mundo sabe disso, a Raquel tem aí uma ficha extensa de serviços prestados na Prefeitura Municipal de Praia Grande. Passou por várias, foram 5, 6 secretarias, Raquel? Eu acho que 7, né? 7? Vamos Foi tentar lembrar. obras. A primeira foi obras, né? Como eu disse, a primeira mulher, logo no primeiro mandato do Mourão, 93 a 96. Sim. Depois obras, eu fui para a Prodep com ele. Prodep. Ele superintendente, eu diretora técnica. Uhum. Depois eu fui para o trânsito. Trânsito e transporte, né? Era trânsito e transporte, era uma autarquia também. Uhum. Já com o Ricardo Amauti. Aí depois... Patrimônio não teve também? Depois eu saí, fiquei 4 anos fora. Aí eu fui para gestão patrimonial. Sim. Depois eu fui para a CESURB. CESURB. Que era manutenção de orla, praia. Sim, meio ambiente, né? Depois eu fui para urbanismo e meio ambiente. Aham, 6. Depois eu fui para o transporte. 7 mesmo. Pensava que era... Porque depois trânsito e transporte foram 2 vezes. E depois né? eu fui para a AGEM. Ok, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que você é né, uma prefeita que não pede... Eles não pedem para a gente, como é que se diz, previamente, quem vai ser perguntado, qual assunto vai ser abordado. A gente senta e bate papo aqui. E aí eu queria saber o seguinte, na época em que o Dória se candidatou, né, nosso governador do estado, o Mourão parece, se não estou enganado, na época o Mourão foi o único prefeito da região da Baixada Santista que apoiou o Dória, né? Ele coordenou a campanha dele. Coordenou a campanha dele. Então, mais do que apoiou, coordenou a campanha, né? Os demais prefeitos da região, até por ter o Márcio França, que era foi prefeito de São Vicente alguns mandatos e tal, acabaram apoiando o Márcio. Enfim. Só que depois o Mourão acabou se aborrecendo com algumas coisas que o Dória andou fazendo e tal. Aí eu quero saber, como é que é a tua relação com o Dória? A minha relação com o Dória, ela começou na agência, né? Quando eu entrei na agência metropolitana, ele levou meu currículo, né? Ele pegou meu currículo, eu conversei com ele, conversei com o Vignoli e coloquei a minha relação com o Mourão, né? Sim. Então, assim, eu sempre coloco a minha relação com ele, porque se eu estou aqui, eu estou por conta dele. Eu nunca me envolvi em política, né? E quando eu fui para a AGEM, é uma coisa meio política mesmo, não é aquela coisa, ela é linda, maravilhosa, tecnicamente, é uma coisa política. E quando eu fui para lá, a agência já estava assim, muito desmontada, né? Uhum. E eu comecei a frequentar o palácio, lutando pela agência e acabei me envolvendo com as outras agências do Estado de São Paulo para a gente tentar uniformizar legislação, procedimentos. E aí eu comecei a ter uma relação com o secretariado e participar até de reuniões do Dória, né? Uhum. E ele sempre foi muito assim, me apresentou lá a primeira vez, me convidou para uma reunião, mostrando que eu estava à frente da agência da Baixada Santista, né? Para participar, para conhecer o projeto dele, o acompanhar, né, todos os projetos do Estado. Então, assim, sempre foi uma relação boa, mas travada também. Aquilo que eu queria fazer, que eu entendia ser importante para a Baixada Santista na agência, também não conseguia. Uhum. Esse 1 ano de AGEM me ajudou muito nessa tratativa aqui, porque eu me dou com todo mundo. Não precisa ir lá no governador, né? Pode falar diretamente com quem faz, né? A gente fala com o diretor, né? Ô, Raquel, o governador agora, recentemente, né, coisa de uma semana, decretou aí a questão também do aconselhamento para redução em ambientes de shows, eventos, né? E para a Grande está tendo a estação verão, para o aconselhamento para 70% com a prerrogativa do prefeito estabelecer se sim ou se não. Qual foi a decisão que você tomou? Não, na verdade, ele estabeleceu 30%, foi essa semana. Sim. Ele estabeleceu uma redução de 30%. Então, você tem de até a 70, flexibilidade, né, de aumentar para 40% ou 50%. Então, a gente vai trabalhar com 30%. Com a recomendação dele mesmo. Sim, com certeza. E essa coisa tá uma loucura, né? Porque a gente tá falando aqui de estação verão, a gente está tendo cancelamento de alguns shows
voos por conta de artistas, cancelou né? porque eles pegaram Covid, né? E tá rápido, agora que já estão anunciando que já estão voltando também. Sim, exato, né? Porque hoje está uma contaminação por 5 dias, né? 5 dias. Deixa eu falar um pouquinho com a Raquel, porque recentemente saiu o balanço do primeiro ano, né, de mandato e foi muito... Já no primeiro ano você já atingiu mais de 30% das metas estabelecidas na campanha, né, Raquel? Me fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, assim, vou até explicar isso das metas. A gente tem um acompanhamento de metas, né? Uhum. E as metas tem uma cronologia isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, você prometeu isso aqui e não fez. Eu falei, gente, estou no primeiro ano. Eu não consigo fazer tudo no primeiro ano. Eu tenho uma programação e nesse plano de metas você vai fazer isso no primeiro ano, isso aqui no segundo ano, isso aqui no terceiro ano. Então, tem metas que ela começa e vai até o final do quarto ano ou até o final do segundo ano. Eu não tenho como fazer, eu vou fazer isso aqui só neste ano. Senão não precisa ter 4 anos de mandato. 33%, na verdade, ele envolve esse caminhar. O que eu tinha que fazer neste ano? Que pedaço de meta eu tinha que fazer? Então, ele envolve isso. Você começou, você deu start e avançou naquilo que a gente projetou. Então, é a cobrança que a gente faz em cada secretaria, esse acompanhamento. É a continuidade de governo, né? Ah, tá. Se não tivesse continuidade de governo e se eu não tivesse a experiência que eu tenho, eu não conseguiria entrar no primeiro ano fazendo ordem de serviço, né? Exato, até porque, né, Raquel, isso é importante a gente enaltecer. Muitas vezes a gente vê um prefeito que era oposição ao prefeito anterior, até ele se situar, né, Raquel? É difícil. De contas, de situação de cada pasta. É difícil. Né? Eu tenho o privilégio de ter feito parte da equipe do Mourão esses anos todos, ter participado do seu governo e feito a transição com ele ali, né? Eu botei uma sala ali do lado. Transição mesmo amistosa, né? Fizemos uma transição gostosa, não deu nem 15 dias, eu acho que, de transição, mas a gente elaborando as ordens de serviço juntos, o que nós escrevemos no nosso plano de governo, transportando para as ordens de serviço já para o primeiro dia, né? Raquel, deixa eu dar uma passeada. Eu anotei aqui algumas coisas, eu quero dar uma passeada com você sobre algumas dessas áreas que a gente estava mencionando, né, da avaliação do governo, né? Você tem um desafio pela frente, que é o seguinte: a Praia Grande é a cidade que tem crescido em número de habitantes numa escala muito mais acelerada do que todas as outras cidades da Baixada e uma das maiores do país até, né? Aí o que acontece? Como é que foi você tem propriedade para falar sobre isso, está credenciado para falar sobre isso, que você está desde o início com o Mourão. Como é que foi o planejamento de vocês? Foi um planejamento paralelo a esse crescimento? Já se imaginava, já se projetava esse crescimento do jeito que ele tem sido? Porque o que acontece é o seguinte: a cidade começa a melhorar na zeladoria, na estrutura, enfim, na oferta de emprego, na educação, no esporte, em tudo. Ela vai atraindo mais gente para morar lá. E a Praia Grande tem acontecido isso. Aí, não chega uma hora que você fica com receio de um gargalo e fala assim: olha, a estrutura que a gente criou foi para um crescimento X, o crescimento deu X mais Y. Na verdade, assim, quando a gente começa a ofertar serviços de qualidade e uma infraestrutura, você atrai grandes empreendedores. Também, né? Vem os grandes empreendedores, vem as ofertas de emprego e vem as pessoas que precisam, às vezes, daquele serviço que é ofertado. Um marco da gente lá atrás, né, quando o Mourão enfrentou aquele processo de inclusão de pessoas deficientes, ele fez aquela escola Anaí, em 96, e quando era assim, não tem mais escola especial, você vai trabalhar todo mundo na inclusão. E tem pessoas que a gente sabe que tem que receber uma atenção, um desenvolvimento, mas não consegue dentro de uma escola normal, pela gravidade, pela severidade da doença. Então, a gente enfrentou isso. O que aconteceu? Começou a mudar a gente para lá em busca daquele serviço, teve que abrir outra escola, e aí acaba saturando aquilo. Você
vai chamando mais gente. E né? na questão da escola também tem um outro fenômeno, né, Raquel, que assim, com a questão da pandemia, economia, né, indo de mal a pior, infelizmente, muita gente teve que migrar das escolas particulares para a escola pública, né? Migrou muita gente veio viver na Praia Grande porque estava em home office. Sim. Muitos vizinhos, de cidades vizinhas, foram para a Praia Grande, abriram comércio na pandemia e acabaram indo para lá. E a gente continua tendo uma transferência de pessoas aqui na região muito forte para a Praia Grande, né? É uma coisa que a gente... coloquei isso até nessa semana, que a gente vai ter que propor uma discussão com a sociedade, principalmente com a construção civil, que cidade que a gente quer. Nós temos um plano diretor projetado, né, discutido em mais de 20 audiências públicas nos bairros para conversar com todo mundo. Então, a gente tem que sempre atualizar, mas eu acho que, além da parte legal, da obrigação de atualizar, a gente tem que propor uma grande discussão para que todo mundo ponha o pé no chão, fala assim, o que eu preciso fazer para manter a qualidade de vida da cidade? Não adianta ter um potencial de construção enorme e não oferecer a qualidade, essa pessoa vai embora. Então, a grande discussão aí entra num essa, processo porque eu tenho áreas para avançar ainda, para avançar, se for necessário, construir casas. Cada vez que eu construo mais, são mais famílias, mais unidades de saúde, mais escolas, é mais. E assim, não é só da moradia, o viário, eu não tenho mais o que fazer, só se eu derrubar casas. Então, o meu viário, ele está pronto, né? Eu tenho 100% do meu viário pronto, ele vai saturar. Só se eu construir uma cidade, o segundo andar da cidade, né? Então, é uma discussão que a gente vai ter que enfrentar. Eu tenho conversado com alguns construtores que entendem da mesma forma. Alguns vão reclamar, mas a gente vai ter que fazer uma reflexão, na verdade. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, a gente volta para falar, inclusive, sobre essa questão da regularização fundiária, né? Porque muita gente fala em invasão, aí depois regulariza e tal, e a Raquel vai explicar um pouquinho para a gente, que é expert nessa área, né, de construção e tal, e seguramente também se informou muito bem a respeito da legislação que trata disso, né? Intervalo de 2 minutinhos, a gente volta com a Raquel aqui.